a nossa querida Lúcia para estar aqui nesse microfone descrevendo o que vem aí, o que estará acontecendo com o Zilda Pinheiro. Em nome da Escola Estadual Zilda Pinheiro da Silva, eu cumprimento o palanque e todo o público. A Escola Estadual de Mantena é um estabelecimento oficial de ensino pelo governo do estado de Minas Gerais. Ele é mantido, criado em 12 de 10 de 1965 pela lei número 3.440, com decreto número 19.126, de 4 de abril de 1978. Passou a denominar-se Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva, em homenagem a uma das primeiras professoras de Mantena que honrou e dignificou o exercício da profissão como uma educadora. A Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva mantém o ensino fundamental, anos finais, ensino médio, comum, geral, curso normal, em nível médio, professor de educação infantil, aprofundamento de estudos e profissionalizantes de informática e contabilidade. Situada na Rua Joel Bahia, número 77, bairro Vila Nova, conta com 1.400 alunos e 108 funcionários sob a direção do senhor Jair Isidoro Correia e vice-diretoras Carmen Lúcia Gomes de Souza Mendes, Liliane Carvalho e Eliane de Castro Assis. O corpo docente trabalha tendo em vista o cumprimento de metas e o alcance dos objetivos propostos, fundamentados na construção do saber de forma integrada e em conformidade com as diversas áreas. O pedagógico é ativo nas proposições apresentadas pela escola. A Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva tem como missão assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, contribuindo para a formação integral dos educandos como agentes transformadores da sociedade. Para cumprir suas metas, esta escola conta com uma liderança competente, motivadora e uma equipe participativa, dinâmica, comprometida com educação inovadora. Ainda um pouco distante, a nossa escola caminha na avenida, um pouco atrás da banda. Nestes 190 anos de independência, a nossa cidade, a nossa escola e o nosso estado comemora junto
nessa data tão importante para nós brasileiros. Neste 7 de setembro, homenageamos a nossa pátria, destacando as bandeiras da nação, do estado, do nosso município e da escola. Ao som da banda que caminha, vem a nossa escola logo atrás. Se aproxima a nossa primeira aula. Logo após a banda, vem o nosso diretor e o corpo administrativo da nossa escola. As nossas vice-diretoras, Carmen Lúcia, Eliane Carvalho e Eliane Assis. A Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva tem a honra e o orgulho de apresentar o nosso tema, o berço da liberdade, a política atual. Participando da política brasileira, sempre nessa trajetória, o nosso estado de Minas Gerais.
Senhor Jair Isidoro Correia, o nosso diretor, e as nossas vice-diretoras, Eliane Assis, Carmen Lúcia e Liliane Carvalho. Professora Zilda Pinheiro da Silva, ensino fundamental e médio nesta cidade, Mantena, Minas Gerais. Homenageamos nossa pátria, destacando as bandeiras da nação, do estado de Minas Gerais, com as suas divisas, o nosso município e da nossa escola. Logo após a nossa comissão de frente, seguida pelo tema da nossa escola, do berço da liberdade à política atual. No que se acreditava ser o apagar das luzes do século XVIII, uma chama brilhou intensamente, inscrevendo Minas no cenário político do Brasil. Influenciados pelo ideal de liberdade da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, um grupo de homens se levantou contra os abusos da coroa portuguesa. Desejava liberdade, conhecimento e igualdade. E Tiradentes profetizou que não haveria como evitar o ideal de liberdade. E ele estava certo. O Brasil se tornaria independente. E Minas foi importante para que isso acontecesse. A Inconfidência Mineira tornou-se um símbolo de resistência para os mineiros. Um exemplo de luta dos brasileiros pela independência e liberdade. A comissão de frente da Escola Estadual, professora Zilda Pinheiro da Silva, apresenta liberdade e a insustentável leveza do ser. Os ideais de liberdade que transcenderam os limites do tempo e chegam mais fortes e vivos no século XXI. Liberdade para ser, estar, ficar, permanecer, continuar. A conquista plena e absoluta da liberdade, lema da bandeira de Minas Gerais. Liberdade ainda que tardia. Liberdade é, portanto, estar de posse do seu passaporte para a dignidade, o respeito, a compreensão profunda sobre a existência humana. Aplaudamos a nossa comissão de frente, formado por as nossas alunas que abrilhantam este desfile. Aproxima-se a nossa primeira ala. Alunos apresentam os filhos da burguesia que estudaram na Europa e, seduzidos
pelos ideais do movimento intelectual e filosófico conhecido como Iluminismo. Quando aqui chegaram, eles difundiram as ideologias de liberdade, igualdade e fraternidade. Assim se inicia a luta pela liberdade. Baseados em Voltaire, Rousseau, Montesquieu, os iluministas, eles difundiram tais práticas baseados na liberdade, igualdade e fraternidade. E essa causa da liberdade inicia-se assim. Falar de liberdade é lembrar a Inconfidência Mineira. No século XVIII, em Minas Gerais, ocorreu uma rebelião liderada pelo alferes e dentista prático, conhecido como Tiradentes, e demais membros da sociedade. Delatada a coroa portuguesa, foram condenados a várias penas. Porém, apenas Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado por ter assumido a participação no movimento. A família real deixa o Brasil por causa de um golpe de Estado que instaurou o governo republicano. Começa então um período marcante na história da República Brasileira, conhecido como República Velha ou República do Café com Leite, na qual São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. São Paulo e Minas Gerais, para defenderem seus interesses, fazem uma aliança, sempre indicando e apoiando candidatos a presidentes e governadores. Contrariando a prática de liberdade, esse período foi marcado por fraudes eleitorais, voto de cabresto, curral eleitoral, coronelismo, mordaça e degolas. São os velhos vícios da República. Dessa maneira, envergonham toda a nação brasileira. E esse período durou 32 anos, de 1898 a 1930. Ainda no contexto da política café com leite, políticos mineiros fazem história no cenário nacional. Os presidentes Afonso Pena, Venceslau Braz, Teofilo Moreira e Arthur Bernardes. A política café com leite foi rompida porque houve uma grande crise econômica mundial em 1929 e São Paulo também entrou em crise com a economia cafeeira, sendo então época de Minas Gerais indicar o presidente da República. Não podendo indicar São Paulo devido à crise cafeeira, Minas Gerais então indica outro estado, o Rio Grande do Sul, apoiando o gaúcho Getúlio Vargas para presidente da República. Vargas então põe fim a uma era, rompe a política do café com leite que durou quase 4 décadas. Começa então uma nova era para o Brasil. E Minas Gerais presenteia ao Brasil com um dos maiores brasileiros de todos os tempos,
Juscelino Kubitschek, carinhosamente nosso JK, o desbravador do século XX. Seu governo será lembrado pela obsessão industrialista do seu plano de metas. Em sua campanha, ele afirmou que em seu governo o Brasil alcançaria o feito de crescer 50 anos em 5. Senhoras e senhores, realmente foram anos dourados. Realizou o sonho antigo de povoar o Brasil Central, de retirar a capital do litoral. Ele construiu Brasília, uma capital moderna tombada pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Construiu Brasília, rodovias hidrelétricas, a indústria automobilística, inaugurou a primeira fábrica da Volkswagen no Brasil, o nosso Fusca. Pavimentou rodovias hidrelétricas para o consumo da indústria que seria necessário. O Brasil deixou, então, definitivamente para trás o modelo agroexportador e desenvolveu uma economia urbana industrial dinamizada, configurando hoje entre os grandes países do mundo. Esse período durou de 1956 a 1961 e marcou época. Realmente foi uma nova época para o Brasil. Ele sai de um país rural e agrícola para um país industrializado e hoje já assumiu a 6ª posição na economia mundial. E a arrancada foi no período do nosso JK. Também marcou época, a década de 60, a Jovem Guarda. Os anos 60, o Fusca. Os nossos alunos caracterizados aos anos 60, a nossa Jovem Guarda. Senhoras e senhores, no passado, Minas Gerais lutou por liberdade, mas também ficou registrada em nossa história a participação mineira no regime militar. Durante esse período, nossas liberdades foram suprimidas. E a nossa atual presidente, mineira por sinal, disse: eu prefiro o barulho da democracia que o silêncio da ditadura. Esse período foi um período de exílio. Nomes presentes em nossos dias experimentaram essa época. Nessa época, quando um clima de amor e revolução, anseio por paz e amor, a nossa ala hippie e os alunos camuflados representando a época da ditadura militar. Nessa época, chorou a pátria amada Mãe Gentil, choraram Marias e Clarices no solo do Brasil. E muitos foram os que choraram. Que essa época nunca mais se repita. Ditadura nunca mais. Nossos aplausos para o grupo de alunos que brilham esse desfile com essa representação.
movimento hippie pela paz e amor. Para dizer que eu não falei das flores. Geraldo Vandré, no movimento hippie. Queridos ouvintes, vimos que Minas Gerais abriu os braços à ditadura, mas também, para nossa alegria e orgulho, gerou políticos que lutaram contra ela. E mais uma vez, sai de Minas Gerais outra grande dádiva para o Brasil, Tancredo Neves. Liberdade sempre será o primeiro compromisso de Minas com o povo brasileiro. Um dos principais líderes do movimento Diretas Já, na qual pregava a volta da tão sonhada democracia. Também marcou época, Tropicália, Bossa Nova, o período dos cara-pintadas, lutando, o movimento estudantil mais uma vez, lutando pelas diretas já. E o desejo de voltar para presidente. Esse movimento estudantil pregava a volta da tão sonhada democracia. E ela voltou junto com a nova república. Novamente esse celeiro político chamado Minas Gerais se sobressai no cenário nacional. Nessa galeria consta como governadores mineiros Milton Campos, José Francisco Bias Fortes, Israel Pinheiro, Rondon Pacheco, Aureliano Chaves, Francelino Pereira, Hélio Garcia, Milton Cardoso, Eduardo Azeredo, Aécio Neves e Antônio Anastasia. Destacamos na política contemporânea o ex-presidente Itamar Franco e o ex-vice-presidente José Alencar e atual presidente Dilma Rousseff, os presidentes mineiros. Em toda a trajetória política do Brasil, Minas Gerais esteve presente com os ideais de liberdade pregados pelos iluministas que deram importância à educação, pois foi através dela que surgiriam seus adeptos multiplicadores. Minas Gerais procura, através do ensino e da difusão dos conhecimentos, instruir o homem e com a luz da sabedoria, da cultura e dos princípios iluministas. A Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva dá sua contribuição para engrandecer a educação de Minas através dos projetos que desenvolve cursos profissionalizantes, magistério, contabilidade e informática, com matrículas abertas, aprofundamento de estudos, preparando os alunos para o futuro, como Enem e vestibular, reinventando o ensino médio em fase de implantação, com investimentos em tecnologia, capacitação de professores para trabalhar temáticas transversais no currículo, CEMIG nas escolas, projeto em parceria com a CEMIG, com a participação da comunidade e o comércio da cidade, com o objetivo de formar cidadãos para o uso seguro e inteligente da energia elétrica e educar para a sustentabilidade. A Rede Globo, nos últimos dias, tem ressaltado uma propaganda onde ela comemora a média do índice de educação básica. 5.0 é a média do Brasil. A escola estadual
supera a média nacional com 5,2, a nossa média no IDEB. Meta para 2020 e o Zilda Pinheiro já alcançou em 2011. Também desenvolvemos ao longo do ano, com o objetivo de complementar a formação do ensino médio, projetos de trânsito, meio ambiente, bullying, consumidor consciente, são desenvolvidos ao longo do ano. O PIP, Projeto de Intervenção Pedagógica, dá ênfase à leitura e escrita no ensino fundamental. Tudo isso tem elevado a cada ano o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cuja meta para 2020 já foi alcançada em 2011 pela Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva, 5,2. O anseio de liberdade dos inconfidentes também é sonhado por essa equipe de professores compromissados com a educação. As nossas alunas do curso normal, o PEAS, que é um programa educacional de atenção ao jovem, com o objetivo de complementar a formação no ensino médio dos nossos jovens. E o tão sonhado anseio de liberdade dos inconfidentes também é sonhado pelos professores de toda a família Zilda Pinheiro da Silva, tornando-o realidade em Mantena e orgulho para Minas Gerais. A Escola Estadual Professora Zilda Pinheiro da Silva encerra assim a sua participação, agradecendo a todos os que nos prestigiaram, de maneira especial aos nossos alunos que abrilhantaram este desfile, enaltecendo o que há de mais lindo na vida de um ser humano, a liberdade em sua plenitude, registrada na citação célebre da poetisa Cecília Meirelles. Liberdade é algo que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, não somente nos momentos de alegria e paz, mas também nos momentos de luta e tempestade, para que ouçamos a sua voz sempre. Liberdade, liberdade. Obrigado, senhoras e senhores. Assim encerramos o nosso desfile. Parabéns, parabéns, parabéns. Belo desfile, apresentação, destaque, né? Muito bom, realmente. Tá bom?